estar lendo um texto de Abraão, ou do que aconteceu a ele, Gênesis capítulo 20. E a palavra hoje é: lembre-se da promessa feita a Abraão, aliás. Entretanto, nós aprendemos, diz o ditado, que o tolo ele não aprende nem com seus erros. O inteligente aprende com os seus erros e o sábio com o erro dos outros. Então vamos tentar ser sábio nessa noite, Aprender com o erro de Abraão, para não incorrer no mesmo erro e assim não esquecer da promessa. Porque é isso que Abraão faz neste momento. Nós vamos ler apenas os versos de 1 ao 5, mas a palavra continua pelo menos até o 7, e a história toda neste capítulo. Abraão está peregrinando e encontra uma situação um tanto quanto diferente. Acompanha comigo. E partiu Abraão dali para a terra do sul, e habitou entre Cádiz e Sur, e peregrinou em Gerar. E havendo Abraão dito de Sara, sua mulher, é minha irmã, enviou Abimeleque, rei de Gerar, e tomou a Sara. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite, e disse-lhe: eis que morto és por causa da mulher que tomaste, porque ela está casada com o marido. Mas Abimeleque ainda não se tinha chegado a ela. Por isso disse: Senhor, matarás também uma nação justa? Não disse ele mesmo: é minha irmã? E ela também disse: é meu irmão. Em sinceridade do coração e em pureza das minhas mãos tenho feito isto. Podemos ler o 6 também. Disse-lhe Deus em sonhos: bem sei eu que na sinceridade do coração fizesse isso, e também eu te tenho impedido de pecar contra mim, por isso não te permiti tocá-la. Amém? Irmãos, talvez você já conheça esta história. E qual é o contexto dessa história? Ela começa, ou para entendermos ela, começamos em Gênesis 12. O que acontece lá em Gênesis 12? Deus chama Abraão, ou Abrão ainda, Obrigado, irmão. Deus chama Abrão e Sarai, um casal, para que eles fossem os pais da promessa, vamos dizer assim, Dá uma promessa a Abraão, e essa promessa claramente inclui Sara. Olha que coisa maravilhosa, a tal ponto que Sara fala para a sua serva Agar: olha, você vai lá e tem um filho com Abraão, porque eu não posso dar filho a ele. Então você tem um filho para que ele seja pai de multidões, como Deus havia prometido. Abraão tem um filho com Agar, mas não é o filho da promessa. Você lembra disso? É o Ismael, não é o filho da promessa. Deus honra Agar, Deus cuida de Ismael, mas não é Ismael que será o filho da promessa. Porque o filho da promessa não é só de Abraão, ele é de Sara também. Aliás, Abraão e Sara têm essas dificuldades de entender isso. Não é essa a única vez que acontece. Mas neste tempo, nessa parte, eles ainda tinham esquecido dessa promessa, de que Deus havia chamado Abraão para o quê? Para formar um povo a partir de Abraão. E daquele povo, Deus, vamos dizer assim, distribuiria a bênção. Como que Deus faria isso com o povo de Abraão, que se torna claramente o povo de Israel? O povo de Israel seria um povo separado e santo para o Senhor, como um testemunho para as nações. E qualquer estrangeiro que fosse a Israel, como acontece, por exemplo, com a rainha de Sabá, quando vai visitar o rei Salomão, qualquer estrangeiro poderia ir lá e olhar como que se adora o Deus verdadeiro. Quem é o Deus verdadeiro? Israel seria uma bênção para o mundo inteiro. Esta é a promessa aqui em Abraão, mas ele se esquece disso. E quando Abraão se esquece, por medo de Abimeleque, por medo do rei de Gerar, ele deixa de cumprir, deixa de viver conforme a promessa. Portanto, nós vamos aprender algumas coisas, ao contrário do que Abraão fez. Na verdade, algumas coisas que ele fez em outros momentos, mas aqui ele se esqueceu. Portanto, a palavra hoje é: lembre-se da promessa. Lembre-se da promessa, e assim é lembrar-se da promessa. A primeira coisa que eu vejo aqui, que lembrar-se da promessa é crer em Deus e obedecê-lo. Neste caso, Abraão deixou por um tempo de crer na promessa e, consequentemente, deixou de obedecer a Deus. Quando Abraão se lembra da promessa e quando ele vive conforme ela, porque também assim foi, apesar deste erro, ele ficou 25 anos até ter o seu filho prometido pelo Senhor, e depois ele ainda entrega ele ao Senhor em sacrifício, porque Deus havia pedido, mas Deus não aceita isso. Deus deixa
faz com que ele não sacrifique o seu filho. Abraão sim serve a Deus, ele crê na promessa do Senhor, mas aqui ele duvida. Portanto, crer ou lembrar-se da promessa só é possível quando você crê em Deus e quando você obedece a Ele. Então esta é uma verdade, o contrário que Abraão fez. Ao não lembrar-se da promessa, é uma expressão de que ele deixou de crer em Deus. Sabe, uma vez eu ouvi um certo pastor fazendo uma provocação, eu diria assim, que eu achei muito sensata. Toda vez que nós pecamos, nós, pelo menos naquele momento, somos uma espécie de ateu. Quando você peca, de certa forma, você é ateu. Sabe o que significa ateu, né? Alguém que não crê em Deus. É claro que você não vira ateu, depois deixa de ser, mas quando você peca, é sinal de que você não está pensando em Deus, na santidade dEle, nas consequências dEle. É assim, por exemplo, quem intenta o pecado no seu coração, ele nem quer pensar em Deus. Na verdade, ele corre de orar, corre de buscar a Deus, porque ele está fugindo de pensar e de encarar o Senhor. Quando nós esquecemos da promessa, quando nós esquecemos e deixamos de viver conforme a vontade do Senhor, de certa forma, irmãos, é porque nossa fé diminuiu. Penso eu que esse é o motivo pelo qual esquecemos das promessas de Deus. E é o motivo principal, porque deixamos de crer nele, deixamos de confiar nele. Nós não esquecemos da promessa porque é muito difícil, a memória é ruim, né? É ser humano. Não. Em especial, esquecemos daquilo que Deus nos falou. E às vezes Deus falou conosco e somente conosco, porque em partes nós deixamos de crer nele, ou a nossa fé se torna vacilante, a nossa fé esmorece. Esquecer da promessa é sinal de ter esquecido do Deus da promessa. Lembre-se disso. Mas é por isso que eu quero dizer, lembre-se daquilo que Deus já te falou. Lembre-se do que Deus já falou contigo, já trabalhou no seu coração. Lembre-se das promessas que temos em Cristo Jesus, porque lembrar-se delas é depositar a sua fé no Senhor. Até porque em vários momentos não haverá nenhum outro tipo de prova, a não ser aquilo que Deus te falou. Na verdade, não haverá nenhum tipo de sustentação. Você vai olhar e você vai falar, não, mas desde que Deus me falou tal coisa, só fica pior, né? Só me distancio. Mas talvez Deus esteja testando o seu coração, como fez com Abraão, aliás, né? Para que você confie nele, e tão somente nele. A segunda coisa é que quando nós lembramos da promessa, nós honramos as alianças que fazemos, ou que tínhamos feito. Abraão tinha sua promessa, tinha uma aliança com Deus, mas Abraão tinha uma aliança com alguém mais. Com quem que era? Com Sara. Porque Deus prometeu a Abraão, mas Deus prometeu a Sara também. Neste momento, lembre-se que nós estamos aprendendo com o erro dos outros. Abraão tinha em Sara sua esposa, sua companheira, sua amiga, aquela que recebeu a promessa do Senhor com ele, mas ele deixou de lado Sara por medo, porque ele esqueceu. Portanto, lembrar da promessa do Senhor é honrar as suas alianças, honrar aquilo que você prometeu diante do Senhor, honrar aquilo que Deus colocou na sua mão. Irmãos, e quantas vezes nós esmorecemos e nós sofremos porque não honramos aquilo que falamos diante do Senhor. A palavra, essa é uma palavra que nós lembramos pouco, né? Mas a palavra do Senhor diz para nós termos cuidado com os nossos votos. Sabia disso? O cuidado com o voto insensato, porque às vezes falamos, às vezes prometemos e não cumprimos diante do Senhor. Só quando nós lembramos e quando está aquecido em nosso coração aquilo que Deus nos falou, suas promessas, o chamado dele para nós, nós honramos a aliança que fazemos. Seja com a nossa esposa, com o esposo, seja com os filhos, porque temos aliança com os filhos, seja com os pais, porque a palavra manda honrar os pais, seja com o povo de Deus, com a igreja, mas nós honramos, não, em primeiro lugar, não por causa da igreja, não por causa da esposa do esposo, não por causa do filho ou do pai, apesar de ser importante, mas por causa do Deus que nos prometeu, daquele Senhor que nos chamou. Quando Abraão esquece isso, além de deixar de crer em Deus, a sua fé esmorecer, o que ele faz? Entrega a sua esposa. Olha que desonra, né? Alguém vai dizer, olha que homem covarde, né? Vai lá e morre pela esposa, mas ele entrega ela, ele deixa de lado. Quando nós lembramos da promessa do Senhor, isso aquece o nosso coração para que a gente honre as alianças que fizemos. Portanto, todo aquele que mantém o seu olhar fixo no Senhor é alguém responsável. Com o quê? Não sei, com aquilo que Deus lhe deu.
Pode ser que Deus tenha lhe dado uma responsabilidade diferente da que me deu. Eu sei que eu tenho uma vocação diferente dos irmãos. Eu tenho a vocação de pastor, mas você tem a sua vocação, o seu chamado, para o qual Deus te chamou para honrar. Qual que é? Quais são as alianças? Quais são as responsabilidades que diante de Deus você aceitou? Lembre-se daquele que o chamou, lembre-se das promessas que ele fez. Isso irá aquecer o seu coração e você vai se tornar ainda mais responsável, ou se tornará responsável e se manterá firme diante do nosso Deus que nos chamou. Outra coisa, quando nós lembramos da promessa e assim vivemos, é assim com Abraão, ele gerava paz onde estava. Então lembrar-se da promessa é gerar paz onde estiver. Qual que era a promessa de Deus para Abraão? Você vai, Abraão, sair da tua terra e da tua parentela, você vai para um povo que eu lhe mostrarei, para uma terra que eu lhe mostrarei, aliás, e tu serás uma bênção. Lembra disso? Gênesis 12? Quem te abençoar será abençoado, quem te amaldiçoar será amaldiçoado. E a sua família, Abraão, sua descendência, será uma bênção para todas as famílias da terra. Portanto, onde Abraão estivesse e onde a descendência de Abraão estivesse, ali haveria paz. Eles levariam paz, eles levariam a presença do Senhor, ou a bênção de Deus. Lembrar-se da promessa, para Abraão, e eu creio que para nós também, é gerar paz onde nós estivermos. Gerar paz onde nós estivermos. Bom, para Abraão a promessa dele seria transformadora. E para nós, irmãos, eu creio que nós somos, por exemplo, embaixadores de Deus. A palavra diz isso, 2 Coríntios 5. Nós somos embaixadores de Deus, para o qual Deus nos deu o ministério da reconciliação. 1 Coríntios 4 fala assim, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. O que é despenseiros? Eu gosto desse termo, né? É aquele camarada que cuida da despensa. É tal como se Deus tivesse para dar para o mundo paz, ou outras coisas, né? A presença dele, a palavra dele. Mas Deus resolveu deixar com que o despenseiro administrasse isso. Quem que é esse? Eu e você, a igreja de Cristo. Nós cuidamos da dispensa de Deus, nós distribuímos, né? Ou devemos ser canal de bênção. Isso aí, a palavra está ali, mordomos, né? Canal de bênção para servir aos outros as bênçãos do Senhor. Que coisa maravilhosa, né, irmãos? Quando nós lembramos da promessa, quando nós lembramos daquilo para o qual Deus nos chamou, da vocação, do dom, do ministério que Deus nos deu, nós geramos paz onde nós estamos. Mas quando acontece o contrário, o que aconteceu com Abraão? Ele gerou, foi confusão. Abraão, a se esquecer da promessa de Deus para ele, além de desonrar a aliança que fez com a sua esposa, carne da sua carne, osso dos seus ossos, Abraão gerou confusão, gerou medo. Deus falou com Abimeleque, aquele rei, que inclusive era um rei do mundo, mas estava mais certo do que Abraão naquele caso, ele temeu, ele quase perdeu a sua vida. E se ele não tivesse ali com um coração sincero, tudo leva a crer que Deus iria castigar Abimeleque. Abraão se esqueceu da promessa e gerou confusão, irmãos. E olha, eu sei que essa pode ser uma frase um pouco chocante, mas pior que alguém do mundo é um crente que se esqueceu do Senhor. Não é verdade? O pior do que alguém que está lá no mundo é alguém que já viveu com o Senhor e que exatamente faz o contrário daquilo que Deus lhe falou. E se você já ouviu a voz do Senhor, se você já caminhou com o Senhor, se você já trilhou a promessa do Senhor na sua vida, nada mais vai encaixar bem, nada mais. Pode viver de outra maneira, não estou dizendo que deve, tá? Pode, eu creio que Deus é misericordioso, mas nada mais vai satisfazer. E eu louvo a Deus por isso, porque não deve satisfazer mesmo não. Quem caminha com o Senhor e vai para o mundo, ou que olha para o lado, eu espero que o Espírito Santo incomode de fato, para que volte, para que busque o Senhor, para que volte a trilhar aquilo que Deus quer. Por quê? Porque quando você anda na promessa do Senhor, você gera paz ao redor. E aí, deixa eu perguntar para você, você é canal de bênção? Você é alguém que gera paz aonde você está? Eu me lembro do salmista, gosto muito do texto do Salmo 120, de vez em quando eu cito aos irmãos aqui, os irmãos já devem estar meio decorados até, se não enjoado, mas a gente não enjoa da palavra do Senhor, né? Ainda bem, né? Salmo 120, o salmista fala que clamou ao Senhor na sua angústia,
E o Senhor o ouviu. E qual que era o clamor dele? Livra a minha alma dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Aí tem uma parte nesse Salmo 120 que ele fala, só eu falando, já eles estão em guerra. E é interessante uma palavra que ele fala, eu sou da paz, eu sou da paz. A palavra ali é pacífico sou, né? A palavra ali é eu sou a paz. Não que o salmista fosse a paz, mas é como se ele vivesse a paz, e aí ele transmitisse paz ali. No caso do salmista, ele estava em maus lençóis, né? Hoje a gente usaria esse termo, maus lençóis, porque ele era pacífico, mas as pessoas ao redor dele estavam em guerra. Mas nem por isso, irmãos, o salmista resolveu deixar de ser pacífico, resolveu deixar de transmitir paz. Eu me lembro, por exemplo, de Jonas, um exemplo ruim também, né? Deus chama Jonas para a paz, para pregar o evangelho que converteria Nínive, como foi o fato. Mas ele resolve fugir, né? Ele desce a Jope e entra num navio, e do navio ele parte para Tarsis. Tarsis era uma região da Espanha, né? Muito longe de Nínive. E o que acontece naquele navio? Deus manda uma grande tempestade, e o comandante, o almirante, todos os marinheiros ali estão em dificuldade por causa de Jonas. Coisa interessante, né? Jonas, um servo do Senhor, um profeta, que deveria abençoar os outros, colocou gente ao seu lado em dificuldade. Por quê? Porque resolveu desobedecer o Senhor, porque se esqueceu da sua vocação, porque se esqueceu da promessa de Deus para ele. Percebe? Jonas deveria servir de bênção, e aliás ele serviu, né? Quando jogaram ele no mar, Deus acalmou a tempestade, e aqueles homens testificaram do Senhor. Que não seja assim com a gente, né, irmãos? Que a gente não sirva de bênção só quando for jogado no mar, não. Que a gente sirva de bênção por ter obedecido o Senhor. Diretamente conectado a isso, quando nós lembramos da promessa, nós nos tornamos testemunhas do Senhor. Por onde Abraão passava, ele era uma testemunha do Senhor, ou um servo do Deus Altíssimo. Quando Abraão era fiel, irmãos, quando ele se lembrava da promessa, e quando ele continuava buscando o Senhor, Deus era honrado e glorificado por ele. O apóstolo Paulo, ele fala à igreja dos Coríntios também, em 2 Coríntios, se não me engano, capítulo 2, dizendo que aquela igreja era a carta viva do Senhor. E alguém já disse que as pessoas do mundo não vão ler a Bíblia, mas elas irão ler a sua vida. Então a sua e a minha vida é uma espécie de carta do Senhor para as pessoas que estão ao nosso redor. Quando você lembra da promessa, quando você lembra para o que você foi chamado, quando você lembra da sua vocação, daquilo que Deus falou contigo, quando isso está queimando no seu coração, você se torna uma testemunha viva. Tem uma história que eu acho muito bonita, né? Que junta um teólogo com um filósofo, né? Não posso achar melhor do que isso, né? Um camarada chamado George Whitefield, um grande evangelista, estava pregando na Inglaterra, e um filósofo, isso aconteceu de fato, chamado David Hume. Eles dois eram contemporâneos. Esse David Hume é um ateu convicto, escreveu coisas contra a religião, contra a existência de Deus e tudo mais. E uma certa vez, o David Hume estava correndo para chegar num local na hora, e alguém olhou para ele e falou assim: por que você está correndo? Porque o George Whitefield está pregando ali. E aí perguntaram para ele: mas você não acredita no que ele está pregando? E ele disse assim: eu não acredito, mas aquele homem prega de um jeito tão convicto que eu gosto de ouvir a palavra dele. Eu achei maravilhoso, irmãos, né? Quem lê os textos do David Hume percebe como ele não cria em Deus, mas ele tinha desejo, ele tinha vontade, ardor de ouvir um pregador do evangelho que acreditasse, que servisse de testemunha para a obra do Senhor. É assim, irmãos, quando você se lembra da promessa, quando aquilo para o qual Deus te chamou está queimando no seu coração, você serve de testemunha. Alguém até pode dizer: não creio em Deus, mas vai olhar para você e vai dizer: olha, mas alguma coisa tem aí. Independente se você é tal como George Whitefield, que prega o evangelho, ou se você é alguém mais quieto, que não sabe pregar, mas que vive esse evangelho, que testemunha do evangelho. E assim você serve de testemunha. Mas o contrário também é verdadeiro, né? É o que aconteceu com o nosso querido Abraão aqui. Ele se esqueceu da promessa e ele serviu de testemunha. Já ouviu esse termo? Testemunha, né? Porque Abraão não falou e não viveu conforme o evangelho ou a promessa de Deus a ele. Deus apareceu em sonho para Abimeleque. Percebe? Ao se esquecer da promessa, nós que somos testemunhas, nós deixamos de ser a pregação do evangelho. Aí aquele que precisa ouvir a palavra do Senhor, Deus tem que dar um jeito.
né? E Deus dá um jeito, né? Certamente. Deus chama outras pessoas. O próprio Jesus fala que se calar as pedras clamarão. Mas era você, era eu que deveríamos servir de testemunhas. Deus é soberano, Ele faz segundo a vontade dEle. Mas que honra é poder participar, pregar o Evangelho de Jesus. Que eu e você, a gente não sirva de testemunha, de empecilho, de impedimento ao Evangelho. E como que a gente faz isso? Quando nós deixamos de crer no Senhor e naquilo que Ele nos falou, deixamos de caminhar com o Senhor, deixamos de obedecê-lo e de amar a vocação que Ele nos deu, o chamado que Ele nos deu. E por final, irmãos, quando nós lembramos da promessa, nós nos satisfazemos em Deus que nos fez a promessa. Eu acho que esse é o ponto principal. Por vezes, irmãos, e eu posso citar Abraão quando oferece o seu filho Isaque no altar, eu citei isso no começo. Quando Deus fala com Abraão, Abraão, vai lá e entrega o teu filho a mim, sacrifica ele a mim. Eu não posso imaginar como é isso, mas Abraão toma o seu filho, caminha por 3 dias junto com alguns dos seus servos. Chegado ao pé do monte, ele só olha para o monte, né, quando está ali próximo, pega o seu filho e diz: vocês fiquem aqui, porque eu e meu filho iremos e nós voltaremos. Lembra que Abraão fala isso? Nós voltaremos. E Hebreus fala que Abraão sabia que Deus havia de recobrar ou dar novamente o seu filho a ele. Então Abraão ia entregar Isaque no altar. Tudo indica que ele iria fazer ali um movimento para o sacrifício, mas ele sabia de alguma maneira que o filho da promessa, que era Isaque, Deus iria trazê-lo de volta. Não sei como Abraão cria nisso, mas ele tinha essa convicção. Irmãos, quando nós lembramos da promessa de Deus, nós estamos satisfeitos em Deus. Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ele falou, irá acontecer. Deus me chamou, portanto Ele vai trabalhar em mim, Ele vai me capacitar. Mas quando nós nos esquecemos da promessa, nós começamos a botar a nossa satisfação em outra coisa. É o que eu vejo em Abraão. Agora ele tem medo do rei, agora ele não é tão poderoso quanto o rei, né? Talvez a satisfação dele estivesse na sua própria sobrevivência, ele esqueceu. É assim conosco, irmãos. Quando nós deixamos de lado aquilo para o qual fomos chamados, quando para de queimar o nosso coração, nós paramos de nos satisfazer em Deus. Aí, irmãos, nós começamos a buscar em qualquer outra coisa que não é Deus. Aí nós começamos a precisar do dinheiro para ficar satisfeito, e não para o sustento. Veja que não é errado o dinheiro, né? A palavra diz que tendo sustento, né, o que comer, e com o que nos vestir, estejamos com isso contentes, satisfeitos, né? E aí nós começamos a não fazer isso, mas fazer o que Paulo fala, ter amor ao dinheiro, né? O amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, segundo o apóstolo Paulo. Você percebe, nós mudamos a nossa relação com o dinheiro, porque não estamos mais satisfeitos em Deus, e aí fazemos do dinheiro o nosso ídolo. Outras coisas mais, podemos fazer da nossa carreira profissional um ídolo. E perceba que eu estou falando coisas boas, não coisas ruins. É ótimo ter uma carreira profissional, mas nós podemos, quando nos esquecemos da promessa de Deus, quando paramos de nos satisfazer em Deus, nós buscamos nos satisfazer em qualquer outra coisa que não é Deus. Eu falei dinheiro, carreira profissional, seja o que for, prazeres deste mundo, vícios, enfim. Mas, irmãos, se você se lembrar daquilo que Deus te falou, se lembrar da promessa, lembrar para o que Deus te chamou, talvez, como diz o próprio Senhor aos Efésios, lá em Apocalipse, né? Lembrar do primeiro amor, voltar às primeiras obras, aí talvez o seu coração vai se satisfazer em Deus, e você não precisará buscar satisfação em outras coisas. Abraão perdeu, pelo menos nesse momento, a satisfação em Deus. Agradecemos a Deus porque Ele recobrou, né? Deus lhe trouxe de volta, né? E a palavra final é como solucionar isso? Como lembrar da promessa, irmãos? Eu gosto da palavra de Cristo Jesus aos Efésios mesmo, na carta de Éfeso, lá em Apocalipse, quando fala que eles deixaram o primeiro amor. Cristo, aliás, fala através de João, né? Tenho contra ti, está aí no nosso texto, tenha contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Vamos passando, vamos lendo esse texto aí? Passa aí que eu vou ler contigo. Lembra, pois, de onde caíste e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Eu me lembro que eu estava ouvindo a pregação do pastor Paulo Abner. Ele pregou aos pastores numa convenção, na associação de pastores aqui na PIB, e ele me chamou a atenção para esse texto de uma coisa que eu nunca tinha percebido.
a gente sempre lembra que eles caíram e deixaram o primeiro amor, não é verdade? Vocês perderam o primeiro amor, eu tenho contra vocês isso. Mas olha o que o verso 5, que está aí na tela, diz: lembra, se arrepende e pratica o quê? As primeiras obras, e não o primeiro amor. Porque talvez, e é isso que o pastor frisou, eu achei muito interessante, a gente não consegue reaver aquela chama, reaver aquele primeiro amor, mas a gente é chamado não para isso, não para reaver o sentimento, mas para voltar às primeiras obras. Quais são as primeiras obras? Quais são as mais essenciais? Se você se esqueceu da promessa, se você deixou a sua vocação de lado, você deixou o chamado do Senhor para depois, volta para as primeiras obras, volta a buscar o Senhor, volta a ler a Bíblia, volta a orar, volta a se arrepender dos seus pecados constantemente, volta a buscar o Senhor, porque ao voltar às primeiras obras, Deus trará de volta o primeiro amor e assim nos fará lembrar das promessas dele. Olha que coisa maravilhosa. Ao voltar para as primeiras obras, gradualmente, pouco a pouco, voltará a satisfação em Deus, que é aquele ao qual preenche os nossos corações. Eu espero que seja assim com você e comigo, que a gente possa voltar às primeiras obras e assim lembrar da promessa do Senhor e assim satisfazer nele. E todas essas outras lições que podemos aprender, espero que a gente não faça como Abraão, né? Que a gente aprenda com o erro dele e possa lembrar-se e viver as promessas que Deus fez para a gente. No começo do culto, você lembra que eu perguntei para você o que Deus já te falou? Qual vocação Deus te deu? Qual chamado? Qual promessa específica a você? Nós temos muitas promessas que são para todos nós, que se cumprem em Jesus: salvação, santificação, perdão dos pecados, comunhão, mas algumas coisas talvez Deus tenha colocado exclusivamente no seu coração, algum chamado. E eu quero orar novamente, encerrar esse culto, orando novamente por isso, que Deus possa te fazer voltar às primeiras obras, e assim lembrar daquilo que Deus te falou, porque Ele não esquece, né? E eu creio que Ele não deixará você esquecer também. Vamos orar? Obrigado, Senhor Deus, por esse tempo, obrigado porque o Senhor é bom, o Senhor chamou aquele servo Abraão, e o pai da fé, aliás, porém, que também tropeçou, em sua caminhada deixou de ter uma fé tão vibrante em alguns momentos, como nesse texto que lemos hoje. Nos ajuda, Senhor, a lembrarmos das promessas que o Senhor fez para nós. Nos ajuda, Senhor, a manter firme, talvez na tempestade, aquilo que o Senhor nos falou na bonança. Nos ajude, Senhor, no meio da noite, da escuridão, a se lembrar daquilo que o Senhor falou quando era dia claro ainda, quando os ventos estavam favoráveis. Deus, e nós não conseguimos, por vezes, recobrar o sentimento que tínhamos. Talvez o fervor não nos venha como era antes, Senhor. E o quanto a gente buscou que voltasse, o quanto nós desejamos. Então nos ajuda, quem sabe, a voltar às primeiras obras, mesmo que sem vontade, mesmo que sem força ou sem ânimo. Nos ajuda a orar, nos ajuda a ler a Tua palavra, Senhor, e a construir de novo uma vida em obediência, porque cremos que o Senhor ainda trará de volta a satisfação plena em Ti. O Senhor trará de volta aquele fogo que queimava em nosso coração, aquele brilho nos olhos. Cremos que o Senhor nos fará lembrar de novo da promessa do Senhor, que queimava tanto em nós, e assim vivíamos segundo a Tua vontade. Não víamos os obstáculos, olhávamos para o Senhor, mas talvez a caminhada nos cansou, quem sabe as pedradas nos deixaram um pouco doloridos, Senhor. Quem sabe o tempo foi tão longo que a gente esmoreceu no meio do caminho. Nos ajuda a lembrar, Deus, daquilo que o Senhor falou, e que assim a gente volte a olhar para Ti, Senhor, e confiar no Deus da promessa, confiar no Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que imaginamos, Senhor. Te louvamos por tudo aquilo que o Senhor tem feito, e nós Te louvamos também por aquilo que o Senhor vai fazer em nós e através de nós. Oramos no nome de Jesus.